Olá! No Brasil, segundo dados do IBGE, são aproximadamente 16 milhões e meio de pessoas com problemas visuais, sejam eles parciais ou totais, que se encontram excluídas das questões culturais e cênicas da sociedade. Uma saída talvez seja a audiodescrição. Para falar sobre o assunto, eu estou no Teoria e Prática hoje com a Tássia Lopes do Azevedo, terapeuta ocupacional, também especialista em reabilitação com deficiência visual e agora mestranda em educação especial. Obrigada, Tássia, é um prazer tê-la conosco. Inicialmente, o que é então a audiodescrição? Olha, Érica, falando de uma forma bem simples, é a descrição das imagens. Então, o que nós, videntes, podemos notar, né, os deficientes visuais, eles não conseguem se atentar aos detalhes do ambiente e onde eles estão inseridos. Então, são as descrições de todos os objetos, todo o ambiente em que ele está inserido de fato. Mas quando nós falamos assim, eu posso fazer uma audiodescrição, pode ser de uma imagem, de um vídeo, de uma propaganda de TV, entram todas as questões? Sim, entram todas as atividades em si. Então pode ser, sim, pode ser uma imagem estática, pode ser um vídeo, pode ser uma situação, ou uma atividade turística, enfim. Tudo o que pode ser audiodescrito, a gente pode... E é interessante porque nós que conseguimos enxergar, seja de forma total ou não, é difícil imaginar essa pessoa como talvez não tendo conhecimento do que é aquela imagem, e esse audiodescritor precisa colocar em detalhes. Existe algum tipo de treinamento para essa pessoa que faz a audiodescrição ou não? As pessoas podem fazer, quem quiser pode ir lá e audiodescrever uma imagem. Olha, na parte formal, sim, precisa de um curso para audiodescrever para que o deficiente visual ele consiga compreender realmente a situação e as imagens. Porém, existem as boas vontades também, que são as descrições informais. Sim, é a mesma coisa acho que de Libras, né? Porque uma pessoa... ela tem que ter uma formação para ficar mais fácil, mas há muitas pessoas que aprendem Libras e se propõem a auxiliar os outros. Tássia, onde é mais usado? Se nós colocarmos imagens, vídeos, filmes, onde hoje a audiodescrição ela é mais utilizada? Olha, a audiodescrição, Érica, ela surgiu em peças de teatro. Hoje ela hoje está crescendo em filmes, comerciais e também em alguns eventos, como congressos, sala de aula, eventos turísticos. Palestras. Mas é interessante, o palestrante ele já fala durante a palestra, durante uma aula, por exemplo. O que então poderia ser audiodescrito nesse momento? Olha, o que é audiodescrito são as imagens que o palestrante ele passa, né? E também algumas expressões corporais e faciais. E isso ficaria num áudio só das pessoas que têm problemas visuais, não seria para todos? Não, só para essas pessoas de fato. Isso. Certo. E a ideia da audiodescrição é que no futuro tudo tenha algum tipo de audiodescrição? Olha, é o que a gente espera, né? Mas o que a gente está lutando por isso, mas acho um pouco difícil. É complicado hoje fazer isso porque, de fato, nós temos uma população muito grande. Mas seria bastante interessante. Outras questões, até como eu comentei anteriormente sobre Libras, hoje é necessário, é colocado numa grade de faculdade. Sim. Talvez a questão da audiodescrição possa ser inserida para que as pessoas também sejam inseridas nesse mercado, né? Tássia, curiosidade. Onde você começou com essa ideia? Por que foi estudar esse assunto? Então, essa ideia, ela veio de uma colega do mestrado que fez alguns cursos de audiodescrição e como eu sou especialista em reabilitação visual, ela me puxou para essa área. Então, nós começamos a estudar audiodescrição, nos interessamos pelo tema e passamos a dar alguns cursos e algumas palestras sobre o assunto. Mas você não tem nenhuma pessoa na família com deficiência visual? Não. Nada. Já teve a experiência de ver a alegria de uma pessoa que pôde entender uma imagem, um vídeo através da audiodescrição? Sim, em um curso na UFSCar, nós tivemos 2 alunos com deficiência visual e eles se interessaram muito pelo assunto, conheciam o assunto, porém, como é muito novo, eles quiseram participar para ver se realmente
A audiodescrição compreender. é um recurso que funciona. E realmente, para eles funcionou, gostaram muito. E agora estão tentando incluir isso também na possibilidade da aula. Mas, por exemplo, se nós pensarmos em um filme, né, a ideia é que a TV também tenha uma tecla SAP em que eu posso ter a possibilidade de ter essa audiodescrição? Isso já existe, Já Érica, existe? Já, nos Estados Unidos. Ah, tá. Não é, então, uma questão ainda que nós temos no Brasil. Não, no Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos já existe há um tempo e realmente você aperta a tecla SAP e já tem audiodescrição na própria televisão. Tá, se nós considerarmos, então, o Brasil, isso é recente para nós? É recente, surgiu aproximadamente em 2003, em um filme que, eu não me recordo o filme, mas surgiu no ano de 2000, aproximadamente. Certo, em filme, de fato, TV, não teatro, né? Não, hoje em dia já filme. tem teatro, em algumas propagandas, mas surgiu realmente em um filme. Tá, ok. Depois, então, no próximo bloco, nós falamos onde surgiu, de fato. Você disse Estados Unidos, Brasil é recente, mas para a gente tirar essa curiosidade de onde veio. Tá, ok? Então, Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com Teoria e Prática e vamos responder já a pergunta do bloco anterior. Tassi, onde iniciou, então, a ideia da audiodescrição? A audiodescrição, Érica, ela nasceu na década de 80 nos Estados Unidos e na Inglaterra em peças de teatro e depois disseminou para televisão, para comerciais, filmes. Como essa ideia deu certo, depois ela disseminou para a França e outros países. Hoje a gente pode falar que o mundo todo, de alguma forma, tem alguma coisa que se relacione à audiodescrição. Sim, sim, então, mas o líder disso mesmo é os Estados Unidos. Certo. No Brasil você falou que começou com um filme, né? Até a gente estava conversando no intervalo, Irmãos de Fé. Isso. Certo, do padre Marcelo Rossi. Sim. É interessante pensar que é uma questão até religiosa, onde foi inserido no Brasil, né? Mas se nós pensarmos, então, em fazer isso em um filme, você falou que precisa de um curso, a pessoa precisa de uma preparação para ser audiodescritor. Como funciona isso na imagem? As pessoas vão falando durante a imagem e tem o que é o silêncio, que nós, você chamou de videntes, não conseguimos perceber que precisa de fato ser descrito. Como funciona isso na prática em um filme? A audiodescrição, Érica, ela é sempre feita nos intervalos das falas, nunca em cima das falas. Por quê? Porque pode confundir o deficiente visual. Então, sempre no intervalo das falas e também nas mudanças de cenas. Porque, de repente, como você falou do silêncio, pode, de repente, ter uma mudança de cena e o deficiente visual não notar, né, claro. E isso também não foi falado durante a cena, então precisa ser audiodescrito, que de fato a cena está fazendo uma modificação. Ao vivo isso é fácil? Olha, Érica, existem duas formas de audiodescrever ao vivo, que é a ao vivo ensaiada, é utilizada em teatros e musicais, que antes de você audiodescrever, você tem que conhecer a obra, você faz um estudo dessa obra e um roteiro. Então, já tem toda a obra estudada. Agora, a audiodescrição simultânea, que é ao vivo também, você tem que audiodescrever no momento. Você não faz um estudo da obra e nem um roteiro, porque não sabe o que vai ser falado no momento, que é o que a gente conversou, que é utilizado em aulas, em congressos. Então, pode ocorrer imprevistos. Mas é claro que tem que ter uma preparação para... Mas eu acho que é a mesma coisa de uma tradução em línguas, que você falando parece que é algo difícil,
Mas para quem faz a tradução, é automático, né? As Sim. pessoas botam lá o foninho e alguém fala, que seja inglês, francês, alemão, e tem uma pessoa traduzindo simultaneamente. Então, acho que, de fato, isso fica bastante automático. Nós temos algumas imagens aqui que você trouxe para mostrar para o pessoal que nos assiste como é a audiodescrição dessas imagens. Mas a gente volta no próximo bloco. Então, Teoria e Prática volta já. O Teoria e Prática está de volta e agora nós vamos pedir então para a Tássia para fazer uma audiodescrição de uma imagem. Tássia, essa imagem, como seria então uma forma de audiodescrevê-la para uma pessoa que de fato não consegue enxergá-la? Bom, então primeiro, Érica, você fala do objeto, né? Vou audiodescrever para vocês poderem entender um pouquinho. No centro da imagem tem-se um cogumelo com haste branca, com pílio, que é o chapéu do cogumelo, né? Vermelho. Em volta do cogumelo tem-se algumas folhas verdes, alguns galhos secos e ao fundo da imagem tem-se troncos de pinheiros em desfoque. Então, o que é importante notar nessa imagem? É importante sempre audiodescrever de forma objetiva o objeto, o que tem em sua volta, nunca omitir cores e nem detalhes, e também audiodescrever como essa imagem está. Ela está nítida, ela está em desfoque. Certo, mas até você falando é bastante interessante, porque eu não colocaria até como uma riqueza de detalhes. Você colocou como se fosse ali uma floresta, alguma coisa no fundo, né? E é interessante porque, para quem enxerga, o detalhe maior, de fato, é o cogumelo, com as cores mais vibrantes. Mas para essa pessoa que tem uma deficiência visual, ela precisa dessa riqueza mesmo de detalhes, né? Agora, dúvida, Tássia, uma pessoa que tenha nascido com problema visual, e essa questão de cores, como ficaria para ela? Então a gente tem que pensar e estudar, né, qual foi a vivência dessa pessoa, o que ela tem de fato de conhecimento. Então, no caso das cores, você vai audiodescrever conforme o conhecimento dela. Se ela não tiver uma vivência com as cores, aí... Isso ficaria excluído, então, não precisa aí passar essas cores se ela não tiver vivência. Sim. Não precisaria. Certo. É interessante também porque, assim, lógico, essa é uma imagem, vou chamar de relativamente simples, porque nós temos aqui um objeto à frente. Mas qualquer tipo de imagem é possível fazer a audiodescrição? Sim. Qualquer tipo. Certo. Você falou que as questões ao vivo, às vezes, tem que fazer de forma simultânea e tudo mais. Existe alguma forma, talvez um manual, alguma cartilha para uma pessoa que não vá fazer um curso, mas que ela possa ter uma ideia de como auxiliar num momento como esse? Porque, por exemplo, se eu estou no aeroporto, num terminal rodoviário, e de repente tem uma pessoa cega que queira saber sobre alguma imagem, eu poderia, então, ter essa noção, mesmo como uma pessoa leiga? Sim, tem algumas regrinhas básicas, que primeiro você tem que pensar o que você vai audiodescrever, ou quem, quando, o tempo, os detalhes, então, os adjetivos desse objeto ou dessa pessoa e o local em que está inserido. Também pensar em audiodescrever sempre de forma linear, nunca ir e voltar nos seus pensamentos, porque pode confundir a pessoa com deficiência visual, ser objetivo. E também é o que a pessoa pode fazer, né, Tássia, posteriormente com essa imagem. Eu acho que seria interessante nessas regrinhas. Mas nós temos uma imagem mais complexa que eu gostaria que você também fizesse a audiodescrição, mas a gente deixa para o próximo bloco. Então, Teoria e Prática volta já.
Prática está de volta e vamos, Tássia, então, por uma imagem bem mais complexa. Nós temos aqui uma imagem que mesmo eu que enxergo não consigo saber exatamente o que é. O que é essa imagem e como você poderia então fazer a audiodescrição dela? Érica, essa imagem ela parece complexa, mas ela é simples de audiodescrever. Então é um caracol com um fundo marrom claro e alguns pontos que parecem costura em marrom escuro sobrepondo o marrom claro. Então, de fato, assim, ela é tranquila de ser descrita. A gente não precisa ficar inventando muitos detalhes, porque talvez até possa causar uma confusão na cabeça das pessoas. E esse audiodescritor é uma pessoa que precisa aparecer ou é uma pessoa que tem que ficar discreta? Ninguém pode saber da existência dele. Olha, é uma pessoa que ela tem que ser discreta, porque o foco, na realidade, é a pessoa com deficiência visual. Certo. Nós temos aqui uma frase, do Marco Antônio de Queiroz. É uma pessoa, ele é cega, até ele tem um site que eu achei interessante de nós colocarmos até para divulgação, que é Bengala Legal, o site dele. Eu achei fantástica a frase. Ele diz o seguinte: dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, que isso é bastante antigo, né? Pois bem, a audiodescrição é muito mais que as tais 1000 palavras. Então, é bastante interessante perceber isso, porque para essa pessoa que não enxerga, para essa pessoa que tem algum tipo de problema visual, o fato dela ser inserida na sociedade, isso eu acho que é o principal da audiodescrição. Qual é a tua opinião? Sim, eu acho que a equiparação, a igualdade, né, na sociedade mesmo, em todos os sentidos. Você tem alguma informação se são crianças que mais têm problemas em relação a terem problemas visuais, se são adultos, pessoas mais velhas? Qual o teu conhecimento em relação a isso? Acredito que é muito individual, né, Érica? Então, eu acho que cada um tem um tipo de dificuldade. Certo. E aí, nesse caso, a interação social ou a inserção social dessa pessoa, ela é bastante facilitada também devido a essa audiodescrição. Sim, com nesse certeza. Caminho. Certo. Tássia, se nós pensarmos então em algumas informações para nós conseguirmos fechar o programa. Você falou que existem regras, né? Quais são mesmo as regrinhas que são necessárias para ter um caminho para essa audiodescrição? Sempre audiodescrever o que, né, o objeto ou quem, como, então os adjetivos, os detalhes do objeto, quando e onde esse objeto está inserido. Ou em relação à cena, ou em relação ao vídeo, teatro, seja lá o que for. Sim. Certo. E eu acho muito importante também, Érica, lembrar que o tempo verbal é sempre no presente e você tem que seguir uma linha de pensamento, ser objetivo e nunca expor a sua opinião. Tem que ser extremamente imparcial. Sim. Bastante interessante. Tássia, foi um prazer tê-la conosco, agradeço a presença e, de fato, é o meu desejo que isso se amplie muito, porque é interessante para as pessoas que têm algum tipo de problema. É o de todos nós. Obrigada, Tássia. O Teoria e Prática deixa o e-mail, que é teoriaepratica@uniararas.br, caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão. Até a próxima!